montes. E ele vem saltando pelos montes. Olá, Agapinho! Olha quem tá aqui com a gente hoje. A gente tá aumentando aqui a nossa trupe. Conseguimos aqui capturar 2 cantoras internacionais para cantar para vocês. A gente vai cantar uma música muito legal, né, Isa? Vamos lá, que elas sabem cantar e segundo elas nós não sabemos. Então elas vão cantar para vocês. Vamos lá? Que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Chururu, chururu. Ei, pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu e tu és meu, tu és meu. Finalizar. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Vamos cantar que ele é santo. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti nós vamos confiar, Deus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás pro céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Agora vamos cantar, vem Jesus. Vamos lá. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor.
O sétimo anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram nos céus fortes vozes que proclamavam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, e declararam: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram. Chegou, todavia, a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruíres os que assolam a terra. Nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Oi, crianças! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui para falar da lição 22. Nós vamos falar da sétima trombeta. Eu vim há 3 semanas atrás para falar da quinta e da sexta. E aí vocês viram que entre a quinta e a sexta trombeta algumas coisas aconteceram, não é verdade? E agora finalmente chegamos na sétima trombeta. Estão preparados? Muito bem. O versículo dessa semana para você decorar diz assim: Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. O nosso texto bíblico de hoje encontra-se em Apocalipse 11, de 15 a 19, e Apocalipse 12. Mas nós não vamos ler todo o texto, né, crianças? Porque vai ficar muito longo. Então, eu vou ler alguns versículos e você vai acompanhando na sua Bíblia. Muito bem? Então, vamos lá. Vamos ler Apocalipse 11, de 15 a 19. Então o sétimo anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E declaravam: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram. Chegou, todavia, a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensarem os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruíres os que assolam a terra. Nesse momento, se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Então, crianças, como eu falei, nós estudamos as 6 trombetas nas últimas semanas. Quem não assistiu, quem perdeu, corre lá e assiste, está tudo no YouTube. E vocês viram que os anúncios dessas trombetas eram de arrepiar. Muitas catástrofes no mundo natural, em seguida um grande tormento espiritual, estão lembrados? Quinta e sexta trombeta. O que pode ocorrer então, depois de tudo isso, quando João ouve o soar da sétima trombeta? Se você esperava algo muito terrível, o que de fato acabou se revelando, saiba que a primeira coisa que João ouviu foram vozes no céu que proclamavam esperança. Por isso eu fiz questão de ler esses versículos. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Não é incomum nos registros bíblicos que antes de um acontecimento muito importante, especialmente guerras contra inimigos poderosos, haja um anúncio antecipado da vitória dado por Deus. Especialmente se a batalha parece grande demais ou até impossível. Sim, Deus deu um spoiler para João antes que a visão continuasse a se revelar a ele. Por quê, crianças? Porque o que ele ia ver era muito forte. Eram coisas muito fortes que iam acontecer, coisas terríveis. E aí Deus parou e lembrou a João de que, mesmo que pareça que Satanás está dominando,
porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o resultado disso é assustador, isso não vai ser até o fim. Na cruz, Jesus tomou das mãos de Satanás essa autoridade e ele sim é que reinará eternamente. Ele vai reinar com justiça, recompensando seus servos fiéis. E Deus deu essa pausa assim para João respirar, né, crianças? Porque as últimas trombetas foram de arrepiar e essa 7ª também é. Mas aí João parou, respirou. Calma, João. A coisa tá triste, é feia, mas o vencedor é Jesus. Então, daqui para frente, a batalha vai ser revelada, vai ser muito grande, mas você já sabe quem vai sair ganhando, tudo bem? Nós vamos estudar o livro, nós vamos estudar os detalhes, mas você já fica sabendo, o vencedor é Jesus. Isso te anima? Para mim, anima. Então vamos lá. Vamos falar sobre a mulher que João viu nessa revelação. Nós vamos ler agora Apocalipse 12:1 e Apocalipse 12:5. Eis então que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. Todavia, nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Nós vamos ficar atentos aos principais símbolos que aparecem nesse texto para entendermos essa visão de João. Essa mulher, usando uma coroa de 12 estrelas, representa a nação de Israel. E as 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. O vestido da mulher é uma lembrança do sonho de José, lá em Gênesis 37:9, que é um sinal de grandeza não apenas para José, mas para o povo de Israel, o berço do Messias. O sol e a lua são interpretados como a luz de Deus em seu povo, seu cuidado protetor, dia e noite. As dores do parto que a mulher está sentindo não podem ser passadas em silêncio. Essas dores significam os gritos de Israel, da angústia do remanescente que permaneceu fiel a Deus. Esse remanescente está sofrendo, ele está gritando. E o filho da mulher é identificado como Messias. Sim, como Jesus. Entenderam, crianças? Então, essa mulher representa a nação de Israel, ok? Com esses símbolos, você vai escrever no seu caderninho de símbolos, para quando você ler esse texto, você não ter mais dúvida. Então, crianças, olha só, fica bem claro para vocês anotarem no seu caderninho sobre os símbolos, que essa mulher de Apocalipse 12 é a nação de Israel, o remanescente que permaneceu fiel a Deus, representado nessa visão de João. Mas vamos seguir, porque tem uma outra figura nesse capítulo dramática. Vamos lá, vamos falar do dragão. Olha só, nós vamos ler o texto de Apocalipse no verso 3, 12:3. De repente, apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. Quem aqui sabe o que é um dragão? Você sabe o que é um dragão? Sim, isso mesmo. Dragão são animais simbólicos descritos há milhares de anos nas culturas do Oriente e muito populares na cultura aqui do Ocidente, por conta da Bíblia. São animais imensos, eles têm aspectos de répteis, parecem uns lagartos grandes ou umas serpentes, muitas vezes eles têm asas, plumas, poderes mágicos e hálito de fogo. Presta atenção sobre isso. Esse dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Está escrito lá no capítulo 12, verso 4. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus.
Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Sabe, crianças, apesar de que existem filmes e desenhos de dragões bonzinhos, não é dessa forma que eles são descritos na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse. Esse dragão estava posicionado para devorar o filho da mulher e depois o resto da sua descendência. Cuidado com o engano satânico disfarçado de inofensivo que o mundo apresenta. Vocês vão ver na lição 23, quando nós estudarmos sobre as bestas, nós vamos falar mais seriamente sobre esse engano. Mas presta atenção sobre isso. Quantas vezes as crianças têm assistido filmes e desenhos onde o dragão é uma figura boazinha, tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso, mas eu queria que você ficasse atento quanto a isso. Então, nós já temos aí outros símbolos. Vamos conferir? Vamos ver? Primeiro, o dragão. Ficou claro no texto. É Satanás. E sendo visto como dragão, indica o quê? Seu caráter destrutivo e temível. Ele é assustador e ele deseja destruir. A cor vermelha é uma cor que simboliza sangue e fogo, evidência de destruição, sofrimento e morte, que indica o quê? As atividades do dragão. 7 cabeças e 10 chifres. As cabeças representam impérios, 7 impérios consecutivos sobre o governo de Satanás. O Egito, a Assíria, a Babilônia, Medo-Persa, a Grécia, a Roma e o futuro império do Anticristo. Será uma confederação de 10 nações. Esses números, as cabeças e os chifres, elas têm a ver com o poder e autoridade desse mundo. Também nós vamos abordar um pouquinho mais sobre isso quando nós estudarmos o Apocalipse 13. Mas fica atento, tá, crianças? O simbolismo disso, de cabeça, de chifre, sempre tem um simbolismo de reino, de governo e de autoridade aqui nesse mundo. No texto fica claro qual é a intenção do dragão. Qual que é? Vocês já entenderam, não é verdade? Matar Jesus, o filho da mulher. Destruir o plano de Deus para a salvação da humanidade. Em seguida, descobrimos onde começou a fúria desse dragão. A batalha espiritual que culminou com a queda de Satanás e sua expulsão do céu, porque ele se rebelou contra Deus. Então, veja bem, uma coisa muito interessante a respeito do livro de Apocalipse é que ele não é um livro cronológico. Ele vai explicando coisas futuras, mas ele também intercala explicando, dando um retrato do céu, da eternidade, levando em consideração eventos que aconteceram também no passado. Então, nesse texto de Apocalipse, ele está se referindo que esse dragão, esse Satanás, há muito tempo, ele morava no céu, mas ele caiu. E ele levou 1/3 dos anjos caídos com ele. No verso 4 diz isso. E quem são esses anjos? São os demônios. Então, essa derrota inicial lá atrás é o prenúncio dessa derrota fatal, a qual nós vamos estudar nas próximas semanas. Ele foi excluído para sempre do céu. Lembra disso, crianças? Satanás nunca mais vai frequentar o céu. Tá certo? Então, isso precisa ficar bem claro. Satanás perdeu o céu. Ele já morou no céu. Mas por querer ser igual a Deus, ele perdeu o céu. E foi uma batalha com o anjo Miguel e os anjos de Deus contra esses anjos do mal. E ele perdeu e ele foi expulso. Então vamos lá para a gente lembrar, porque isso é super importante, as principais características desse dragão. Enganador, está lá no verso 9, acusador no verso 10, tem raiva do ser humano, tem raiva da mulher, do povo de Deus e da descendência dessa mulher. A descendência dessa mulher, no texto, pode se referir tanto ao povo judeu, que sempre foi perseguido ao longo da humanidade, com toda a história a gente vê os judeus perseguidos, como também que essa descendência pode ser nós, que somos gentios, que nos convertemos a partir da vinda de Jesus, tá certo? E que por promessa somos descendentes de Abraão por Cristo. Então, isso é muito importante para a gente identificar as estratégias de Satanás nos últimos dias. Engano, acusação, ira.
tá certo? Ele vai ficando cada vez mais determinado a destruir a humanidade, à medida que o final dos tempos vai se aproximando. Ele está totalmente encolerizado porque ele sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Sabe, crianças, a gente não sabe o tempo, mas como na eternidade o tempo é tão diferente do nosso tempo, a gente sabe que 1000 anos para Deus pode ser um dia e um dia 1000 anos. A gente não sabe, mas Satanás sabe que o tempo dele, está terminando. E ele odeia o ser humano, ele odeia Deus. E como ele sabe que Deus nos ama, ele quer fazer o quê? Ele quer que um monte de seres humanos adorem a ele, para que esses seres humanos fiquem separados eternamente de Deus. Vocês estão entendendo o plano? E ele vai fazer de tudo para que isso possa acontecer. Acusar, enganar, guerras, enfim, tudo que ele puder, é isso que a gente vem estudando desde agora. Mas então, como se derrota o dragão? Ele parece assustador, mas ele vai ser vencido. Assim como Cristo venceu, o povo de Deus também o vence, e a Bíblia diz em Apocalipse, através do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Que palavra é essa do testemunho que anunciaram? A palavra de Deus. Então, pessoas que não amaram sua vida, mas amaram a Deus. Não temeram por suas próprias vidas, mas eles amaram a Deus. O que significa isso, crianças? Que vai ter perseguição? Claro. A estratégia do Satanás vai ser perseguir o povo de Deus, né? Ele odeia o filho dessa mulher e a sua descendência. Então, ele odeia aqueles que amam a Deus. Muito bem. Então, ele vai perseguir. Então, quem amar Jesus vai ser perseguido. Já está sendo, né, crianças? A nossa realidade aqui no Brasil não é uma perseguição, vamos dizer assim, forte. Apesar de que existe perseguição, sim, existe tiração de sarro, existe muitas vezes as pessoas impedindo você de fazer algumas coisas porque você é cristão. Mas nem se compara a alguns países que as pessoas realmente morrem se elas disserem que são cristãs. Então, essa perseguição já existe, mas pelo livro de Apocalipse, ela vai piorar. Então, essa estratégia da perseguição vai ser uma estratégia muito usada por Satanás. E depois ele vai dar uma enganada, e nós vamos ver isso mais para frente. Agora, o que é importante? Como é que vence? Através do sangue de Cristo, limpando e salvando sua vida, e a palavra do testemunho, não amando sua vida mais do que Deus. Mateus 16, 25 diz assim, porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Então, nós sabemos, através desse texto, que algumas pessoas vão perder suas próprias vidas por amor a Jesus, mas a vida delas eterna está garantida, elas vão ter um lugar garantido. E Jesus fez questão de dar essa visão para João, para que ele pudesse animar as pessoas. Eu sei que saber que a gente pode ser perseguido até de uma forma mais intensa pode deixar você assustado. Às vezes eu fico pensando nisso, fico um pouco preocupada. Mas aí eu lembro que nós temos como vencer o sangue de Cristo, que nos protege. Amar a Deus mais do que todas as coisas, mais do que minha própria vida e meu conforto. Se eu conseguir fazer isso, eu vou vencer. Amém? Então, nós entendemos que muitos cristãos sofreram e muitos cristãos sofrerão perseguição por amor a Cristo. Mas nós vamos vencer Satanás. O dragão está com o tempo contado, limitado. E nós vamos ter uma vida eterna com Deus no céu. Se nós entendermos essa batalha espiritual, por quê? Batalhas são episódios de guerra. Portanto, o uso dessa expressão no capítulo 12 nos faz entender que realmente é uma guerra. É uma guerra não talvez uma guerra visível, mas é uma guerra no mundo sobrenatural. E isso vai acontecer. Desde a queda de Satanás, essa guerra está acontecendo. Na verdade, a gente não vê, mas Deus permitiu João ver essa batalha. Eu sei que muitas pessoas, Deus permite ver algumas coisas, mas não são todas. Mas essa batalha está aí, gente. Desde que Satanás foi expulso do céu, essa batalha espiritual entre o bem e o mal, entre o diabo e seus anjos contra os homens e contra os anjos e os filhos de Deus, isso sempre aconteceu. Mas ela vai se acirrar, isto é, ela vai piorar com o final dos tempos. E é nossa responsabilidade estar atentos e alerta,
para os ataques do maligno. A Bíblia diz: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo o quê? Firmes na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Isso está lá no livro de 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Pedro sabia disso. Pedro falou para um povo que estava sendo perseguido, mas isso vale para nós também. Ficarmos firmes, vigilantes, atentos, porque nossos irmãos, e orando, né, pelos nossos irmãos. Resistir, crianças, não é ficar medindo força com Satanás. Não é isso, porque Deus, a Bíblia diz que ele é onipotente. Satanás não é onipotente. Ele tem poder? Sim, mas ele não tem um poder igual ao de Deus. O poder de Deus é maior. Então não é um confronto de poderes iguais, é um confronto de verdade. A mentira de Satanás com a verdade da palavra de Deus. E a verdade vai vencer. Então, se você ficar com medo do poder desse dragão, você vai se perder. Lembra que o poder de Deus é bem maior. E como você vence isso? Com verdade. E a verdade está do lado de Deus, tá certo? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai tentar mexer aonde? Na nossa mente, colocando pensamentos contra Deus, colocando dúvida na nossa fé, e aí a gente pode balançar. Mas como que a gente fica firme? Leitura da palavra. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar, pedir a Deus discernimento, compreensão, para não sermos enganados. Então, essa 7ª trombeta nos enche de esperança, porque fica claro que Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, que veio para nos matar e roubar, vai ser totalmente destruído. E nós, os filhos de Deus, estaremos seguros com ele. Amém? Glória a Deus! Vamos seguir estudando esse livro sem medo? Olha, crianças, vocês não precisam ter medo do diabo. Ele faz muito barulho mesmo. E às vezes ele nem faz tanto barulho assim. Às vezes ele parece bonito, né? Como eu disse, às vezes ele parece engana, parece bonito. Você acha que alguém começa a usar drogas para ficar igual aquelas pessoas que ficam lá na sarjeta, tudo magricelo, com os cabelos desgrenhados, né? E às vezes nem sabendo mais o que pensa, se prostituindo? Você acha? Não, ele aparece primeiro bonitinho, oferecendo dinheiro, oferecendo prestígio, oferecendo amigos o tempo todo. Então, o diabo, ele às vezes parece bonito. Ele gosta até que as pessoas acham que ele é bonito. Mas a Bíblia está mostrando que ele não tem nada de bonito, não. Realmente ele quer devorar. Não se engane, crianças. Não é para você ter medo. É mais para vocês não se enganarem. Quando ele parecer muito bonzinho, vocês não ficarem acreditando, tá? Isso não é verdade. E nós vamos vencer. Então não tenha medo de Satanás. Não tenha medo. Não fique com medo do que ele pode fazer com você. Se você é filho de Deus, o sangue de Cristo te protege. Amém? E uma coisa muito legal, né? A gente precisa aprender a orar. Eu achei interessante esse texto que fala como Satanás odeia Israel, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que orar por Israel. Nós temos que orar pelo povo de Deus, né? Esse povo escolhido de Deus. Então, eu não sei se você já orou por Israel, mas quando você ouvir isso na igreja, ouvir alguém falando sobre isso, lembra desse texto de Apocalipse, que Israel é perseguido por Satanás, né? E toda a sua descendência, que inclui a nós, mas para que a gente possa orar pelo povo de Deus, porque muitos vão se converter, esse povo vai ser restaurado e eles vão estar com Deus também. Os remanescentes, né, aqueles que estão clamando pela justiça de Deus, vão estar com ele para sempre. Amém? Vamos orar? Eu quero orar para que você não tenha medo das artimanhas de Satanás. Crente que tem Jesus não precisa ter medo de Satanás. Quando aparecer, se você ficar firme com Jesus, Deus vai te mostrar e você vai conseguir se livrar. Vamos orar para que você se livre do engano de Satanás? Ok? Você pode fechar seus olhos aí na sua casa, colocar sua mão no coração e pensar em Deus, e eu vou pedir que Deus possa estar abençoando sua vida. Senhor Jesus, esse texto de Apocalipse, às vezes tão complexo, com tantos símbolos, às vezes pode parecer ou pode ser mostrado de uma forma a assustar, e não é esse o objetivo. O objetivo é para deixar claro a intenção de Satanás contra as nossas vidas. Ele realmente quer nos destruir,
Muitas vezes ele se apresenta como bonzinho, muitas vezes ele se apresenta como bonitinho, ou ele até se apresenta tendo o mesmo poder que o Senhor. Mas aqui na Bíblia é claro que ele não tem esse poder. É claro que ele é um perdedor. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar deixando essa palavra assim bem firmada no coração das crianças, que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é onipotente. A vitória já está garantida por ti. E quem está contigo não precisa ter medo, porque nós seremos vitoriosos contigo. Senhor, muito obrigada pela tua palavra que nos anima e nos enche de esperança. Abençoe, Senhor, o teu povo, o povo de Israel, aqueles que o Senhor realmente vai restaurar, aqueles que vão realmente se converter de todo o coração ao Senhor. Guarda e os proteja em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, acreditando nessas verdades e felizes por podermos compartilhar essas verdades. Amém. Amém, crianças? Então, olha, vamos continuar estudando Apocalipse. Semana que vem tem mais coisas, mais símbolos para você entender toda a história do livro, tá bom? Um beijo grande. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia.